So you can count yourselves fortunate that you are here in this castle, under the protection of Prince Prospero. Vou comentar com vocês hoje sobre o Diabo Logrado, ou o motivo do Pactuário Logrado. A gente tem um filme muito interessante, um filme de 1964, chamado A Máscara da Morte Vermelha, que é baseado num conto do Edgar Allan Poe, que mostra Pactuário Logrado. O Pactuário, no caso, é o Próspero. O filme é medieval, hein? Uma estética medieval, e esse homem chamado Próspero quer atrair o diabo para o seu castelo para poder fazer um pacto com ele. Só que esse homem é enganado, não há pacto, não há forma alguma de pacto. Por isso que nós chamamos de Pactuário Logrado, porque ele é enganado. Ele, ou seja, quer fazer o pacto com o diabo para continuar a sua prosperidade, não à toa chama Próspero, claro, e parece muito com um milionário também, e ele quer fazer esse pacto e continuar a perpetuar a destruição que ele promove. You, Senor Rimini, ride that jackass to market. As for the rest of you, use your imaginations. Show me the lives and loves of the animals. O Próspero é o libertino por excelência, né? Ele é um personagem fáustico por essência, já que ele quer determinar a ordem das coisas, quer perpetuar a destruição, e esse pacto com o diabo que ele faria iria proporcionar virtualmente poderes infinitos a ele. Mas o que acontece no filme é que nas redondezas, quem está olhando de fato por ele é a Morte Vermelha. E a Morte se aproveita num dia, num baile de máscaras, em que ele pensa que de fato vai haver um pacto, no qual ele quer se aproveitar para se aproximar, portanto, do diabo e de fato selar o pacto. O motivo do pacto na literatura fáustica, na literatura diabólica, costuma ser bem emblemático. Já lá no Fausto do Christopher Marlowe, que é o Fausto anterior ao Fausto do Goethe, há, portanto, o pacto entre Fausto e Mefisto, ou Fausto e o diabo, e esse pacto é selado com sangue. O pactuário precisa dar o sangue. Esse é um motivo de revolta, no entanto, do Riobaldo, porque do Grande Sertão Veredas, porque ele não se encontra com o diabo e não tem esse pacto. Não tem efetivamente esse pacto selado com sangue. Você é o Mefistófeles. Isso, eu sou sim. Na trágica história do Dr. Fausto, do Christopher Marlowe, o sangue dele está coagulado, ele não consegue assinar o documento para poder fazer o pacto. Então o diabo precisa fazer alguma artimanha, porque ele precisa da assinatura do pactuário para efetuar o pacto, né? E é assim a tradição fáustica. No Fausto de Goethe vai ser também a mesma situação, você precisa selar de alguma forma. E todas as vezes que você sela, né, na literatura, esse pacto, você monta também os termos do pacto. Os termos do pacto, por exemplo, lá no Chapolin, são os termos lá do uso da varinha Chirrion, como é reproduzido no Chapolin. Eu quero dizer que vamos entrar em um assunto, Dr. Fausto, que eu posso te conceder tudo o que você pedir. Os termos do Fausto do Goethe, o Fausto diz a Mefisto a seguinte fórmula: se algum dia eu olhar e dizer ó para és tão belo, você pode levar minha alma. Todos os pactos dependem de um contrato no qual o pactuário é logrado de alguma maneira, ele é enganado de alguma maneira, porque ele está, claro, em vias de afirmar um contrato com o diabo, e o diabo não brinca em serviço, né? Como a gente sabe. Voltando ao filme, o Próspero está esperando o diabo para poder selar esse pacto e assim pedir algo como um poder infinito, ilimitado. Normalmente o pacto tem um prazo de validade e depois o diabo vem e recolhe a alma do sujeito, leva, né? Leva essa alma, sabe-se lá para onde. O diabo. A alma até então iria ou para Deus ou para o diabo. E eles ficam nessa disputa, né, pela alma de Fausto. No Fausto de Goethe,
Por exemplo, já no início a gente tem uma espécie de contrato entre Deus e o diabo, antes de Mefisto aparecer para Fausto, no qual o diabo diz, será que eu consigo? É um pacto já firmado previamente com Deus por parte do diabo, se ele consegue ou não a alma de Fausto. Então o diabo ele sobrevive à literatura via a base de pactos, a base de contratos. Voltando ao filme novamente, a cena em que é emblemático, que a revelação, né, como a gente chama em literatura, a descoberta, o desvelamento da trama do filme, das reais intenções daquele que vem até Próspero, que na verdade não é o diabo, mas é a morte, fica claro neste diálogo. You command me to wait? Very well. I wait. Conductor? Rimini? Who are you beneath your mask? Is my costume such a disguise that you don't recognize me? Your voice, it's familiar. Dottore Pernelli, that's who you are. Pernelli, you dog, thinking to... You're not Pernelli. No, the doctor dances in the white room, but I passed close by him. Truly, Prospero, you don't know me. So you've come? Yes, Prospero. On your knees. Prospero. On your knees. To the Prince of Darkness. I would like to see your face. There is no face of death until the moment of your own death. A partir daí, quem comanda a festa é a morte. E a morte, como a gente sabe, tem várias facetas. E uma dessas facetas é essa dança da morte, né? No qual ela evoca aqui os motivos da dança da morte e faz com que as pessoas que estão ali, antes seguidoras de Próspero, agora estão sob julgo da própria morte. It's time for a new dance to begin. The dance of death. Esse diálogo é muito interessante porque a partir do momento que tomamos consciência de que é a morte, ele dá outro sentido para aquilo que nós estamos ouvindo da boca da morte. Ou seja, ele passou perto do doutor na sala, nós já sabemos então que provavelmente esse doutor vai morrer hora ou outra. E Próspero é um homem sem limites, tal qual Fausto. Dava festas nas quais era impossível não encontrar traços da degradação humana. As for the rest of you, use your imaginations. Show me the lives and loves of the animals. Neste filme, portanto, retirado do conto de Edgar Allan Poe, nós temos vários motivos pactuários, motivos de um pacto que não foi feito, de um pacto que poderia ser feito. Neste filme nós temos então um motivo do pactuário logrado. Próspero, que achava que poderia encontrar o príncipe das trevas, na verdade é levado pela morte. E é claro que essa morte aí toda vermelha tá a cara do Mefistófeles, do Chapolin. И бабушка еще жива, наказывает, чтобы был хотя бы к обеду